Ora bem, muito bom dia a todos. Enfim, com uma ligeiríssima alteração no programa, porque o Sr. Diretor da Faculdade, por um impedimento de última hora, não pode estar connosco no início da sessão, juntar-se a nós para o encerramento. Quanto ao resto, enfim, iremos fazer aquilo que estava previsto, com 2 painéis. Ainda não estão presentes 2 dos oradores previstos para o primeiro painel, mas para não penalizarmos mais os cumpridores, aqueles que arrostaram com a chuva, com o trânsito e com tudo mais para estarem cá a esta hora matutina, vamos então dar início. Eu queria começar por agradecer muito a todos os que aqui se juntaram, ainda por cima nestes tempos terríveis, e agora estou só a falar climatericamente, digamos. Há uns anos, um ano talvez, escrevi um livro chamado Os Anos de Chumbo, que julgo que continua a ser uma boa caracterização do tempo que passa, mas já agora podíamos ter aquele pequeno benefício que tínhamos antigamente, que era termos um bom clima, podermos dizer que aqui se vivia, pelo menos desse ponto de vista, melhor que na generalidade do resto da Europa. Agora até isso nos tiraram, e isso, enfim, penso que não podemos sequer imputar à Troika, temos que imputar a outras coisas. Mas, enfim, não vamos abrir esta discussão, temos hoje temas muito mais fascinantes e muito mais próximos da nossa realidade para discutir. Naturalmente que as minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento para as pessoas que se dispuseram a participar neste debate. Temos um leque de personalidades que muito honra o IDEF e a Faculdade de Direito de Lisboa. Pessoas com agendas extremamente ocupadas e que, mesmo assim, conseguiram arranjar um pouco de tempo para vir debater este tema connosco. Também a todos, repito, que vieram até aqui esta manhã e permitam-me cumprimento de uma forma especial o Sr. Vice-Almirante Ezequiel, que representa aqui o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, mas a todos, muitos são caras que me habituei a ver, são amigos de longa data, outros são pessoas cujo empenho nas causas cívicas, no debate que procuramos promover é já bastante longo. Bom, eu não me alongarei muito, estão aqui para ouvir basicamente os oradores, mas permitam-me que introduza de alguma forma o tema que hoje vamos abordar e que é um tema que, sobretudo para os mais velhos que aqui estão, ou para os menos jovens, tem uma ressonância, um debate já visto, não é propriamente uma novidade, esta ideia não surge propriamente agora como qualquer coisa de novo. Mas estamos num momento especialmente grave, especialmente estranho, eu diria, na União Europeia e na zona euro. Porque tem havido uma certa paz podre nos últimos tempos, alguma calmia, que infelizmente não foi aproveitada para promover as reformas, as alterações que nos permitiriam ter uma vida mais tranquila. E isso leva-nos a que nos preocupemos cada vez mais com uma situação em que, enfim, o insuspeito primeiro-ministro britânico David Cameron caracteriza como as luzes vermelhas da recessão estando a piscar de novo e tal. Sobre a receita que ele tem para essas luzes vermelhas não vamos falar agora, no segundo painel seguramente o tema será bastante abordado. Vivemos, portanto, uma situação em que não aproveitamos o que poderíamos ter aproveitado dos anos que, de alguma forma, o Banco Central Europeu comprou para nós de alguma tranquilidade, mas tudo isto é matéria a ver no segundo painel, mas continuamos a ser a área do mundo que mais preocupa as instituições financeiras internacionais, que mais problemas levanta. E em relação a isto, sabemos que tem havido uma permanente resistência da Alemanha a qualquer alteração das políticas que foram conduzidas nos últimos anos. Aquilo que se pretende aqui é, de alguma forma, fazer um esforço para compreender o que é que leva a Alemanha a estas posições e quais são as consequências destas posições sobre o conjunto da União Europeia. Se tivéssemos, aliás, dúvidas sobre como as coisas estão mal na União Europeia, e obviamente não as tínhamos, tivemos ontem a experiência do Santo Papa Francisco de Roma, como gosto de o chamar, na sequência do texto do Leonardo Boff,
que foi, digamos, ao Parlamento Europeu, enfim, dividindo, aliás, muitas opiniões nos deputados de esquerda, entre os que saíram dizendo que não fazia ali nada um religioso numa casa que não era de religiosos, e aqueles que, como por exemplo o Pablo Iglesias do Podemos, ficou saudando vivamente o Papa e tuitando permanentemente sobre o que o Papa estava a dizer. E, enfim, todos terão olhado para isto, mas permitam-me recordar uma frase breve do Papa, em que diz isto: no decurso dos últimos anos, a par com o alargamento da União Europeia, foi crescendo a desconfiança dos cidadãos no confronto com as instituições europeias, consideradas distantes, empenhadas em estabelecer regras entendidas como longínquas da sensibilidade dos distintos povos, se não mesmo nocivas. De muitas partes se recolhe um sentimento geral de cansaço e envelhecimento, de uma Europa avó que já não é fértil nem vivaz. Já o Enzo Renzi em tempos tinha, o Renzo Mattei, peço desculpa, o Renzo Mattei em tempos, não acerto o Matteo Renzi, em tempos tinha chamado a atenção, tinha caracterizado a Europa como uma velha tia maçadora. Agora temos o Papa como uma velha sem vivacidade, como uma avó sem fertilidade nem vivacidade. E, portanto, a questão é perceber como é que passamos de um programa tão exaltante como foi a criação das comunidades europeias primeiro e da União Europeia depois, para esta situação. A ideia de base que preside, no fundo, este debate e que creio que junta a generalidade das pessoas que estão neste painel é que as comunidades, o processo de integração europeia era um processo que em si tinha inúmeros aspectos positivos e se apresentava como uma forma de viabilizar uma maximização do bem-estar económico e social dos povos europeus. Ainda que, vista a distância, no Tratado de Roma se possam encontrar já algumas das, permitam-me a expressão, armadilhas que depois iam dificultar este caminho, através daquilo que já é a presença do pensamento ordoliberal alemão, designadamente na disciplina do direito da concorrência e na proibição dos auxílios públicos. O tratado tinha também um problema que foi muito, ultimamente tem sido muitas vezes citado e recordado, e ainda bem, que é bom que os grandes políticos sejam recordados. O Mendes France alertou claramente para isto, que era o problema de criar uma burocracia internacional não legitimada eleitoralmente, que iria, de alguma forma, sobrepor-se aos governos e aos parlamentos nacionais. E esse desenho previsto no Tratado de Roma iniciou aquilo que se pode chamar por um certo federalismo técnico que substituiu o verdadeiro federalismo entendido à moda norte-americana, por exemplo, que poderia ter sido um caminho para a Europa. Mas esse caminho do federalismo ou do maior estreitamento de relações entre os povos exigiria naturalmente uma ideia de alguma igualdade entre os vários povos que iam integrar essa União. E é aí que surge, de alguma forma, o problema alemão. O problema alemão que foi colocado pela primeira vez com grande ênfase depois da guerra, como sabem, pelo Thomas Mann, num discurso numa faculdade de Direito, o que na Alemanha é especialmente significativo, até porque o meu querido amigo António Menezes Cordeiro vai-me desculpar, mas todos temos presente que os grandes juristas alemães, e o direito alemão é seguramente um dos aspectos que a Alemanha se pode orgulhar, cometeram, enfim, pecados que estão longe de ser benignos durante o tempo do nazismo. Basta pensarmos em Carl Schmitt, por exemplo, mas, enfim, faço-lhe o favor de não citar um privatista para não ser demasiado agressivo. Penso que ele, com Carl Schmitt, pode bem. E, portanto, o Thomas Mann, em 53, alerta essa juventude que estuda direito para não cair nos erros do passado, para não querer uma Europa alemã, mas para se empenharem vivamente na construção de uma Alemanha europeia. A partir daí, este debate tem estado mais ou menos presente. Durante décadas, eu diria, a generalidade dos chanceleres alemães conseguiram um equilíbrio razoável no posicionamento da Alemanha e um equilíbrio que foi acompanhado, aliás, por uma utilização muito hábil das potencialidades que a União Europeia lhes dava para crescerem, para se desenvolverem.
Recentemente as coisas têm-se alterado e a crise foi, não sei se o pretexto para passarmos uma situação de domínio alemão que de algum modo já existia, mas em que as alterações do Tratado de Lisboa com o reforço dos poderes do Conselho Europeu vieram facilitar, deixou de se passar por aquela escala intermédia que era a Comissão, aliás, já ela bastante representativa dos interesses alemães, para a Alemanha assumir diretamente uma função, chamemos-lhe assim, diretiva na Europa. E, naturalmente, que se pode colocar a questão de saber se a Europa não precisa de uma direção. Mas outra questão é saber se deve ter uma direção que não é legitimada democraticamente pelo conjunto dos seus cidadãos. O que nos conduz a uma questão que foi colocada pelo Ulrich Beck, que escreveu aquele livro, enfim, extremamente interessante e terrível, e é curioso verificar que muitas das pessoas que mais têm trabalhado esta questão da Europa alemã, Alemanha europeia, são alemães, e o Ulrich Beck justamente partiu para o livro quando estava a ouvir a rádio e ouviu dizer que o Parlamento alemão ia decidir naquele dia o destino da Grécia. E ele interrogou-se, mas a que título, com que legitimidade é que é o Parlamento alemão que decide o destino da Grécia? E, portanto, foi isto que o levou a pensar. Com que direitos, com que legitimação democrática? Como todos sabem, é porventura Habermas quem tem tocado mais o tema, com textos de grande qualidade e com textos que seguramente inspiram qualquer pessoa que queira refletir sobre o tema. Os amigos da Alemanha, e gostaria de pensar que todos nós somos amigos de uma Alemanha democrática, ninguém ficou parado no tempo a pensar na Alemanha nazi, os amigos da Alemanha, todos aqueles que festejaram com alegria a queda do Muro de Berlim, que ocorreu há 25 anos, são muito recentes as celebrações, preocupam-se muito com aquilo que é o regresso de uma sensação de incomodidade na relação que temos com a Alemanha e a perda do trabalho acumulado durante décadas por figuras como o chanceler Helmut Kohl, antes dele, o chanceler Schmidt, Willy Brandt, todas essas figuras. E justamente todos se lembram, por exemplo, daquela bela sessão em frente do muro de Berlim, quando Kennedy declarou Ich bin ein Berliner, que comoveu toda a gente e que ficou sempre na memória de uma geração. E vemos com desgosto que começam a surgir artigos que têm como título Ich bin nicht ein Berliner. Acho que a Alemanha, como dizer, está num momento em que terá que fazer uma reflexão sobre o papel que quer no mundo, seguramente, e sobre o papel que quer na Europa. Mas de tudo isto vão falar muito melhor do que poderia o nosso painel de excelência. É para mim um grande orgulho ter neste painel o General Loureiro dos Santos, que todos nós nos habituamos a admirar e a conhecer. É uma das pessoas a quem devemos, aliás, a circunstância de viver em democracia e de podermos discutir estes temas com toda a liberdade e com toda a sua amplitude, sem quaisquer preocupações. A sua carreira militar foi uma carreira de exceção. Ele fazia parte, aliás, de uma geração de militares de grande qualidade, mas ele é seguramente dos mais marcantes. Pessoalmente, é das pessoas que mais me marcou com o seu pensamento, com a sua escrita, com os seus estudos na área da defesa, na área da segurança e, além disso, exerceu cargos de enorme responsabilidade, como estão recordados, como Ministro da Defesa, como Chefe de Estado-Maior do Exército, como Vice-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É, digamos, um grande militar, um grande patriota, um grande pensador que todos nós admiramos e respeitamos profundamente, Sr. General. Francisco Seixas da Costa, enfim, tem a particularidade. No outro dia, num colóquio aqui na faculdade, não, foi num colóquio na Gulbenkian, a organizadora, para ser simpática, disse que uma personalidade estrangeira que tinha sido convidada era um grande amigo dela.
E o senhor ficou mal dispostíssimo e respondeu a dizer: agora percebo que fui convidado por amizade, que não tinha mérito para vir a esta sessão. O Francisco não lerá isto assim, mas somos amigos há muitos anos, antes de sermos sequer licenciados. Encontrávamos aí num café que na época ainda existe, mas está totalmente descaracterizado. Por mim não entra lá há 40 anos ou coisa assim. Julgo que todos nós que éramos dessa época nos poupamos a entrar. E, portanto, a minha admiração por ele e pelo seu espírito mordaz, pela sua capacidade de ironia, vem de muito longe, e pelas suas capacidades intelectuais, naturalmente. Depois pude vê-lo exercer as funções mais relevantes no Ministério dos Negócios Estrangeiros e conjugando em torno dele um consenso verdadeiramente raro naquele Ministério, que não é dado a grandes apreciações consensuais, mas eu diria que o Francisco Seixas da Costa é seguramente um dos embaixadores mais consensuais e, isso sem qualquer dúvida, de maior qualidade que o Ministério dos Negócios Estrangeiros teve nas últimas décadas. Esteve, aliás, em postos extremamente sensíveis, onde sempre impôs um enorme respeito pela sua qualidade de reflexão e de pensamento. E, para além disso, exerceu ainda durante 6 anos, se não estou em erro, o cargo de Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que, portanto, é mais uma razão pela qual ele é uma voz absolutamente necessária para este debate. Todos nós seguimos também com grande prazer diariamente o seu blog. É um bloguista, como sabem, muito ativo e daqueles que valem a pena. Como sabemos todos, na blogosfera há de tudo, mas não há muitos blogs com a qualidade que tem o do Francisco Seixas da Costa. O António Menezes Cordeiro é outro caso, enfim, de antigo amigo, mas não é isso que naturalmente o traz aqui. É seguramente o maior privatista do português das últimas décadas. Tem uma vastíssima obra publicada nas áreas, eu diria que neste momento já cobriu todas as áreas do direito civil, o que é um caso único também nas faculdades de Direito. E também uma das razões que me levou a trazê-lo, além da sua profunda qualidade intelectual, é que é alguém que tem uma profunda formação alemã, no sentido que ele não acredita que haja direito para além da Alemanha. Peço desculpa da pequena brincadeira. E, portanto, é muito interessante ver como é que alguém que tem uma formação tão germânica e uma admiração tão grande pelos quadros de pensamento jurídico alemães encara aquilo que se está a passar. Além disso, como cidadão, o António Menezes Cordeiro sempre o vi extremamente preocupado, sobretudo com as questões que têm a ver com a soberania nacional e com a independência nacional, e este é um tema que seguramente convoca esse tipo de análise. Temos ainda mais 2 convidados que ainda não chegaram e não queria, portanto, antecipar as palavras que tinha a dizer sobre eles, mas depois falo-ei, obviamente, com o maior gosto. E então, se me dessem licença, passaria a palavra ao Sr. General Loureiro dos Santos, renovando-lhe os meus agradecimentos.